Olá, artistas! João Pedro aqui e hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo até essa animação ficar pronta. Então, gente, antes de mostrar para vocês de fato o processo da animação, eu quero falar um pouco sobre os personagens que aparecem nela, que é Jade e Jonas. Esses dois personagens são dois personagens que eu criei lá em 2020 e desde lá eu desenho eles apenas uma vez por ano para ver a minha evolução artística. Mas eu decidi encerrar essa tradição agora em 2025, postando o último desenho deles, que é essa animação. Esse vídeo está sendo postado em 2026, mas eu postei a animação lá no meu Instagram no final de 2025. E essa animação é uma despedida para esses dois personagens, já que eu não pretendo desenhar eles mais uma vez a cada ano. Então, nesse vídeo, nós vamos falar principalmente sobre a versão de 2025, mas eu também quero dar uma pincelada com vocês sobre as outras versões que eu fiz anteriormente. Bom, gente, queria mostrar para vocês antes um pouco do rascunho, para vocês verem que antes de toda ideia ir pro digital, eu sempre faço ela no papel primeiro. Então tá aqui o rascunho do Jonas e da Jade. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. E aqui tem alguns rascunhos de alguns detalhes também do desenho. Aqui tem as arminhas deles. Tem a foice da Jade. E essa arma aqui do Jonas, que eu não sei o nome. Mas tá aqui. Isso aqui é a estampa da bandana dele, que eu também fiz aqui primeiro. E aqui são alguns detalhes da moldura, que eu fiz um rascunho bem rapidinho aqui. Depois eu detalhei melhor no digital. Então às vezes tem isso também. Às vezes eu faço um rascunho bem sujinho mesmo, bem rapidinho. E depois melhoro no digital. Então eu fiz aqui a moldura e aqui eu fiz as armas. E aí tem esses dois rascunhos para mostrar para vocês. Mas agora vamos partir para o processo do desenho no digital. Vamos começar pela pintura da Jade. Bom, como é uma animação, né, que eu vou fazer no final, então eu tive que separar as peças dos personagens. Então aí vocês estão vendo que eu comecei pintando logo a cabeça e agora eu tô pintando o corpo separadamente. Estão vendo que, tipo, essa parte do corpo tá sem os braços e sem a cabeça. Vocês vão ter que ver isso bastante durante esse vídeo. Vocês vão ver do nada o corpo sem a cabeça, ou sei lá, só um braço, ou só um olho eu pintando. Então vão ter partes desse vídeo que o desenho vai estar meio estranho, assim, sabe? Tipo, agora eu tô pintando só um cabelo. Então, se acostumem com essa imagem, assim, da personagem toda picotada, porque eu fiz isso basicamente para ser mais fácil de animar depois. Então, quando eu for animar, eu vou animar só essa parte que eu tô pintando, sabe? Então eu tive que dividir o desenho em várias partes. Eu tive que dividir o desenho em cabeça, em corpo, em braços, em cabelo. Então, por isso que a pintura vai ir revezando entre as partes que eu tô pintando. E eu gosto de começar primeiro pintando uma cor base em todas as partes do desenho e depois eu vou fazendo luzes e sombras nessas cores que eu pintei. Então agora eu tô elaborando o rostinho dela e fazendo as luzes e sombras do rostinho dela, mas falando um pouco sobre o conceito dela e as referências e inspirações que eu usei para fazer a roupa dela esse ano. Grande parte da inspiração veio de uma coisa mais praiana, sabe? Eu queria uma vibe mais praia, mais Malibu vibe, sabe? Uma coisa meio Guiaro também, que também foi um pouco da minha inspiração ano passado, mas sem deixar a parte brasileira dela de fora. Desde o ano passado eu quis trazer mais essa referência mais Brasil mesmo, mais Brasil core. Não queria ficar usando muito esses termos gringos não, mas, sabe? Mais Brasil mesmo, então
a blusinha dela. É uma blusinha do Brasil, que também é um elemento que esteve na Jade de 2024, que é a blusinha do Brasil. Eu também trouxe de volta o óculos da Oakley. Trouxe também a florzinha de hibisco, que sempre aparece muito nessas referências de Guiaro e de Meninas de Malibu e essas coisas assim, uma vibe meio praiana. Sempre tem a florzinha de hibisco. E eu trouxe essa florzinha e o óculos, assim como tinha na cabeça dela no ano de 2024. Então eu trouxe de novo essa referência, porque é uma referência que eu gostei bastante. Junto com a camisa do Brasil, que agora tá mais pra um topzinho. Uma tomara que caia, não tá mais... Tá um pouquinho diferente da do ano passado. E além da flor de hibisco na cabeça, eu também trouxe flores de hibisco na canga que ela tá usando. É canga que se chama isso? Esse lenço amarrado no short dela. E, né, é um shortzinho jeans que muitas meninas usam aqui no Brasil. E ela tá com o biquininho puxado pra cima, verdinho. Também tinha isso no ano passado, mas eu deixei mais evidente esse ano. Outra referência de flores que tem na roupa dela é essa bolsa, que foi inspirada em uma bolsa que uma amiga minha me mandou. Então, muito obrigado, Vitória, por ter me mandado essa referência de bolsa, que eu gostei muito, combinou muito com a vibe dela. E essa minha amiga, ela tem um Instagram de crochê, o nome é Marvita Crochê, então eu vou deixar aí pra vocês seguirem e fazer encomendas com a diva. E além da bolsa, também tem referências de flores no sapato dela. Então, eu peguei bastante dessa referência de flores, flor de hibisco pra a personagem esse ano, porque como ela tá uma vibe mais praia, eu acho que combina super. E além disso tudo, ela também tem um waist beads, é assim que chama esse acessório na barriga dela. Acho que é assim que se fala. Ela também tá com outros acessórios aí, né? Então ela tem pulseiras, ela tem um colarzinho e tem um bracelete. Tudo muito inspirado na vibe praia. Então com conchinhas, miçangas, estrelas, tudo seguindo esse conceito. E foi isso, basicamente, o look dela. O cabelo dela, esse ano, eu gostei muito de como ficou, gente. Eu acho que fazer cabelo cacheado é sempre uma roleta russa, assim, sabe? Eu nunca sei exatamente se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Todo ano, não... É sempre uma surpresa pra mim, e esse ano eu gostei muito. O de 2024, eu não sei se eu gostei tanto do formato que ficou. Antes desse, o meu favorito tinha sido o de 2023, eu acho. Mas aí eu consegui superar esse ano, eu achei que o cabelo dela ficou muito lindo. Esse cacheado aí que eu fiz. E eu terminei de pintar a Jade em si, e agora eu estou pintando a foice dela. Pra foice dela, esse ano, eu me inspirei na foice do ano passado. A foice dela, inicialmente, era inspirada em pirulitos e, tipo, doces, sabe? Tipo aqueles doces de bengalinha, que geralmente tem nos desenhos de Natal. Então, era inspirada nesses doces, assim, sabe? Porque ela era mais fofinha, então... A arma dela também era fofinha, mas... Em 2024, eu comecei a fazer ela nessa vibe, assim, meio... cyber tribais, sabe? Com esses desenhos assim dentro dela. E eu quis repetir isso agora em 2025. Então a foice dela é bastante inspirada em cyber tribais. Então eu quis trazer essa referência pra foice. Apesar de que esse ano o desenho ele tá bem mais clean. Então em certo momento da animação, se vocês perceberem, ela pega a foice dela e joga longe. Porque ela está cansada de lutar e ela só quer descansar em uma praia e viver essa vida praiana nova dela. Algo que eu gosto desse look dela é que ele resgata um pouco a primeira versão que eu fiz dela, que ela tá mais simples, sabe? Ela tá só com um biquininho e ela tá mais fofinha. E aí, tipo, essa é a versão de 2020, né? Que ela tá mais fofinha, mais simplinha. E me lembra um pouco, de alguma forma, sabe? O biquininho que ela tá usando. Me lembra um pouco essa versão aí. E aí, né, ela foi ficando mais dark, digamos. Mais dark não, mas o look dela fica mais carregado durante os anos, sabe? Então em 2021 ela já tá usando um look que, sei lá, tem sangue nas meias, sabe? E ela começa a ter uma foice, que antes ela não tinha arma nenhuma. Em 2022 a foice dela cresce mais ainda e o look dela fica mais carregado. Em 2023 ela fica com uma vibe bem mais dark, a maquiagem dela fica mais pesada. E em 2024 ela já fica uma coisa mais brasileira,
brasileira. Em 2024 estava muito inspirado por estilos periféricos brasileiros, então o look dela tem muita inspiração nas planetárias e nas mandrakes. E em 2025 ela vem com essa vibe completamente praia, então essa é basicamente a evolução da Jade. Fazendo agora a pintura do Jonas, que também segue pela mesma lógica da Jade, né? Eu tive que dividir as partes dele, então ele tá dividido em cabelo, rosto, perna, mão. Eu tenho que dividir tudo aquilo que vai ser animado separadamente. Então cada parte dessa está em uma camada diferente do desenho. Mas aí eu tô pintando ele. E assim como a Jade, ele também teve inspiração nessa energia praia brasileira, mas ele também foi bastante inspirado em estilos periféricos, né, do Brasil, assim como o de 2024, que eu me inspirei bastante no estilo Cria, no estilo Mandrakes, Ratões de Recife, principalmente, né, que é o que eu conheço mais. Então, ele continuou com essa proposta, só que agora com uma energia mais de praia, mas ainda assim com essa proposta. Então, ele segue aí com o óculos de grau dele da Oakley, que também tinha ano passado. Ele segue com uma corrente de cifrão, mas ele também tem uma correntinha de spikes, né? Porque eu quis deixar essa referência do estilo mais punk que ele tinha no início. Ele também tem um short da Seaway, que muita gente aqui de Recife usa, muitos ratões de Recife usam. E ele também tá usando uma Kenner, que não pode faltar. Uma pulseirinha do reggae, só que na perna. Além disso tudo, ele também tá com uma jaqueta do Brasil. Em 2024, ele tinha uma blusa do Brasil, mas nesse ano eu quis colocar uma jaqueta aberta, porque aí ele fica meio que sem camisa, mas tá com uma jaquetinha ali, sabe? Então eu acho que dá mais essa vibe praia. Nos outros anos, o cabelo dele seguia mais por uma coisa meio moicano. Em alguns anos eu dei uma mudada assim, mas ainda assim seguia por uma vibe meio moicano. Mas esse ano eu decidi mudar o cabelo dele e ele tá com tranças e com uma bandana. Eu decidi fazer isso esse ano porque é o último desenho que eu tô fazendo deles, né? Eu decidi que seria o último. E pra quem não sabe, esses dois personagens, de uns anos pra cá, eu venho me inspirando em pessoas da vida real. Eles não foram inspirados nessas pessoas desde o início, mas de uns anos pra cá eu comecei a me inspirar no rosto dessas pessoas, que é João Mateus e Isadora. O rosto desses personagens tem uma leve inspiração no rosto deles. Então, João Mateus sempre me pedia pra fazer o Jonas de trança, e eu nunca fazia, eu sempre fazia ele de moicano. E como esse foi o último desenho, eu decidi fazer o Jonas de trança. Então, foi esse o motivo, já que é uma vibe mais praia, eu acho que combina. Eu terminei de pintar o Jonas em si e agora eu tô pintando a arma dele, que eu não sei exatamente o nome dessa arma que ele tá, mas antes a arma dele era bem mais violenta, assim, sabe? Em 2024 e 2023. Ela era tipo um bagulho de correntes e spikes, mas nesse ano eu quis fazer algo sem uma forma muito definida, sabe? E até a corrente, eu fiz a corrente como se fossem bolinhas e brilhinhos, eu não fiz ela do jeito que eu geralmente faço. E porque eu queria mais essa estética, coisas naturais, sabe? Então ela é meio que um arabesco e uma forma. E ela tem 3 partes. Ela tem a parte que ele segura, que eu fiz como se fosse um cetrozinho. Tem a parte da corrente e tem essa parte que tem essas formas mais diferentes. Um pouco também inspirada na estética sigilismo. Eu não sei se é assim que fala, mas tá aparecendo aí pra vocês um pouco dessa estética. Então eu fiz a arma do Jonas esse ano um pouco inspirado nessa estética aí de sigilismo. E fazendo um panorama, assim, geral das versões do Jonas, ele começou com uma vibe muito mais punk. Ele tinha um moicanão verde, botas, plataforma. E ele foi evoluindo. Ele começou assim em 2020, ele já começou assim, bem punk. E em 2021 ele continuou com essa vibe punk, que a bota dele ficou maior. Ele ganhou uma arma maior, porque eu tinha feito um taco de beisebol pra ele, com espinhos, com spikes. Só que eu tinha feito tão pequenininho que, tipo assim, meu Deus, esse taco não machucaria ninguém. Aí eu aumentei a arma dele. Depois ele continuou, ele seguiu pela vibe meio punk, assim, eu coloquei uma calça cargo nele, uma calça bem cyberpunk, na verdade. Isso em 2022. Em 2023, ele continuou com a vibe punk, sabe? Ele tinha mesmo essa vibe, eu mantive a calça nele, mantive as botas.
E em 2024 ele já mudou completamente. Eu quis seguir por uma vibe muito mais estilos brasileiros, como eu já falei, estilos que vêm da periferia, porque eu acredito que esses estilos é o que a gente tem aqui de alternativo, sabe? Aqui no Brasil de alternativo. Então eu quis seguir mais por essa vibe brasileira, sabe? E isso eu fiz em 2024. Em 2025 eu quis manter essa vibe, só que agora numa energia mais praia. E acho que isso é algo que eu quero trazer mais e mais para meus desenhos, sabe? Quanto mais elementos abrasileirados, melhor. E quanto mais elementos de Pernambuco e de Recife, melhor ainda também. Vocês vão ver que eu vou colocar algumas referências de Recife no cenário depois. Mas aí, quando eu estiver fazendo, eu vou falando pra vocês. E fazendo a pintura do cenário agora, então, a gente vai ter dois tipos de cenário. Esse cenário 2D que eu tô pintando no aplicativo Ibis Paint, que também foi o aplicativo em que eu pintei os personagens. A gente vai ter esse cenário 2D aí, que eu tô pintando agora, mas também vai ter o cenário 3D que eu vou mostrar depois. Eu utilizei o metrô, vocês estão vendo aqui o metrô, eu reutilizei do cenário 3D, mas esse cenário aí ele é 2D. Eu fiz ele pra parte final do desenho, que é a parte que eles chegam na praia, sabe? E esse cenário é basicamente o destino final dos personagens, né? Então é nessa ilha, é nessa praia que eles vão descansar de todos os anos que eles passaram batalhando, né? Com as armas dele, naquele cenário mais de cidade, né? Então o cenário foi variando durante os anos nessa energia e agora eles terminam em uma praia. O fun fact desse cenário é que eu fiquei muito preocupado se eu ia conseguir fazer as plantas a tempo, porque planta não é algo tão fácil de fazer não, tem muito detalhe, sabe? E eu queria postar esse desenho logo, eu já tava no finalzinho de dezembro, eu queria postar ele antes de 2025 virar, né? Porque senão não ia ter um desenho de 2025, né? Teria 2026. Então eu tava correndo contra o tempo pra postar esse desenho logo, essa animação logo, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer as plantas? E aí, eu tava na casa da minha avó, ajudando meu avô com umas coisas lá, e aí eu olhei assim pras plantas da minha avó e disse, já sei como é que eu vou fazer. E aí eu tirei várias fotos e fiz uma edição no desenho. Então o desenho tá misturado, tanto pintura quanto fotos de plantas. E eu gosto bastante de fazer montagens assim, sabe? Eu gosto muito de misturar coisas. Então nesse cenário tem um pouco de pintura, tem um pouco de colagem de fotos reais, tem um pouco de tudo isso. Então é legal da gente ver como, tipo, às vezes você tá bloqueado artisticamente, mas aí uma saída, sabe? Uma ajuda que você dá aos seus avós. Algumas plantas que você olha, como isso pode, tipo, ajudar a você ter ideias para os seus desenhos, ter ideias artísticas e desbloquear artisticamente. Olha, gente, queria mostrar pra vocês agora um pouco do cenário 3D que eu fiz. Eu vou só mostrar mesmo pra vocês e explicar um pouco do processo, porque eu não consegui gravar o processo de fato pra vocês, porque fazia um certo tempo que eu não treinava 3D. Então eu precisei me concentrar bastante pra fazer esse cenário e ele ficar bonitinho, porque fazia muito tempo que eu não treinava, eu tava até um pouco assim traumatizado depois que eu saí da faculdade com o 3D, mas eu fiz aqui o cenário no Blender, que é um software 3D gratuito inclusive, então é muito legal pra treinar, pra fazer as coisas. E por enquanto aqui eu tô mostrando só o metrô, que eu comecei fazendo o metrô, né? E esse metrô aqui, ele é inspirado no metrô de Recife. O metrô de Recife, assim, tem vários problemas, ele tá sempre muito lotado, agora tá com BO de privatizar ou não. Enfim, muitos problemas, mas ainda assim é o metrô que eu uso na minha rotina. Eu usava, né? Eu não tô usando mais tanto o metrô na minha rotina assim, mas era o metrô, fazia parte da minha rotina, então eu decidi fazer um metrô inspirado no metrô de Recife. Aqui no Blender a gente tem essa versão aqui que não dá pra ver as cores, mas se eu vim pra cá, aqui, vindo pra esse modo, vocês já conseguem ver um pouco as cores, que são inspiradas nas cores do metrô de Recife mesmo. Eu só deixei ele um pouquinho mais roxinho pra ficar mais bonitinho na minha estética. E aqui o metrô, os trilhos já com texturas e materiais. Mas aí além do metrô eu fui fazendo mais coisas, né? Então adicionei montanhas na vibe Vaporwave, que é uma estética que eu gosto bastante. Depois eu já fui colocando prédios pra fazer tipo uma cidade. E esses prédios aqui, eu acho que quase ninguém percebeu essa referência, porque também não ficou tão parecido assim. Mas esses prédios aí fazem referência aos prédios do desenho de 2024, que são prédios da Avenida Guararapes, que eu tirei foto pro desenho de 2024 e editei pra ficar com essa vibe cyberpunk. Então eu basicamente tentei recriar o cenário de 2024. Então o metrô, ele sai do cenário de 2024, sabe? Tipo, ele começa no cenário de 2024 como se realmente tivesse contando uma historinha. E aí, além desses prédios da Avenida Guararapes de Recife, eu também fiz esse prédio aqui, que é inspirado no cinema São Luís,
que é um cinema muito famoso aqui. Ficou também muito reconhecido agora depois do filme O Agente Secreto. E fiz o Jonas e a Jade aqui na primeira versão deles, como se fossem filmes do cinema, né? Então eu tentei colocar referências de Recife de várias formas aqui no cenário, mas um Recife meio Vaporwave, meio cyberpunk, sabe? E aí eu fui colocando objetos no cenário que fossem mostrando as versões antigas do desenho, sabe? Porque eu queria fazer uma homenagem aos desenhos antigos. Então tem uma referência de cada desenho nesse cenário aqui. Ó, tem esse outro prédio que também faz referência ao desenho de 2022. O chão também bem Vaporwave. E aí o desenho vai ficando meio praia, né? Ele vai passando da vibe cidade, da vibe Vaporwave, e vai se tornando uma vibe praia. Então aqui tem coqueiros, montanhas de areia. Eu também coloquei referências, assim, essa janela do Windows com outra referência de desenho. E também fiz uma bolinha. Ela tá dentro do chão, porque na animação ela sai dentro do chão, né? Mas tem uma bolha aqui com o desenho de 2024. E de 2025 já é a própria animação, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco como funciona a animação, né? Ela funciona nessa timeline aqui, ó. E aí, quanto mais eu vou passando aqui, ó, o metrô tá andando lá atrás, vocês vão ver que a água também vai começar a subir, ó. A água começa a subir aqui, ó, e começa a tomar conta de tudo. Então é basicamente assim que a animação funciona, gente. Eu nunca tinha mexido em animação aqui no Blender, então, tipo, tudo isso foi um grande desafio pra mim, um grande desafio e também um treino muito bom. Eu aprendi muita coisa fazendo esse desenho, tá? Eu quero tentar colocar mais 3D nos meus desenhos, nos cenários, sabe? Eu quero treinar mais isso, não quero parar por aqui. Então, 3D é algo que eu quero treinar mais para os cenários dos meus desenhos. E eu também quero treinar mais animações para os próximos desenhos também. É algo que talvez vocês vejam mais eu fazendo. Então, gente, eu já mostrei para vocês um pouco sobre a animação 3D do cenário. E agora eu quero mostrar para vocês sobre a animação 2D que eu fiz nos personagens. Eu fiz a animação deles por esse programa aqui, Toon Boom Harmony, e a animação deles é basicamente uma animação cutout. O que seria uma animação cutout? Basicamente, os personagens estão divididos por partes, né, como eu mostrei pra vocês na parte da pintura. Então, tem a cabeça da Jade, que é uma parte, e aí ela se mexe individualmente, ó. Temos também o braço dela, que se mexe individualmente. Então, cada parte que eu dividi lá no começo da pintura é uma parte individual aqui na animação. E esse processo de pegar todas as partes que a gente fez lá na pintura e organizar elas para a animação se chama rigging. É nessa parte que a gente vai fazer toda essa árvore aqui que vocês estão vendo do lado direito. Não tem como eu explicar para vocês detalhes de como se faz isso, mas é aqui que eu organizo tudo. Então, se vocês olharem, tem uma pecinha para cada parte. É como se aqui fosse as camadas da animação, sabe? Então aqui são as partes do Jonas. Então aqui tem a cabeça dele. Eu posso mexer a cabeça dele. Enfim, tudo que eu separei lá na pintura vai estar separado aqui para facilitar na parte da animação. Aqui tem a mão dele, ó. A mão dele mexe junto com a arma. Também temos a perna dele, que também se mexe. Então o personagem fica como se fosse uma marionete pra gente mexer e facilitar na hora da animação. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como ficou a animação, ó. Ela vai se mexendo. Então foi basicamente assim que eu fiz a animação dos personagens, por esse programa e pela técnica de cutout. E aí está todos os desenhos de Jonas e Jade de 2020 até 2025 para a gente comparar e ver minha evolução artística. Já vão dizendo aí nos comentários qual o favorito de vocês, mas comparando todos, eu comecei em 2020 com um desenho bem mais simples, né, gente? Eu nem fazia tanto cenário assim. O fundo é só um fundo rosa. E é um desenho bem simples, eu fiz esse desenho com guache. Para o Jonas, eu tinha muito essa vibe meio punk pra ele, mas pra Jade eu já tinha feito uma coisa mais fofinha, mais kawaii. E aí, em 2021, a Jade começa a ficar menos fofa, ela ganha uma arma, a arma do Jonas aumenta e eu já começo a fazer cenário, né? Na verdade, esse cenário eu ainda não cheguei a fazer, ele é uma foto que eu editei e coloquei alguns brilhinhos
mas já é um cenário que eu começo a me inspirar um pouco na estética cyberpunk. E em 2020 eu tinha feito o desenho com guache. Nesse de 2021 eu já começo a usar lápis de cor pra fazer os desenhos. E aí foi quando eu tava começando a testar lápis de cor e eu gostei muito de usar lápis de cor pra pintar personagens. E aí foi o material que eu usei na maioria dos outros anos. Então em 2022 eu volto a usar lápis de cor. E agora eles continuam nessa vibe mais agressiva com armas e lutando nessa pose mais de ação. Mas o cenário ele deixa de ser meio cidade, meio cyberpunk e passa a ser uma coisa mais mística, sabe? Ele tá roxinho, tá com, sei lá, com um rio. Aí você vê que o Jonas tá com a mão em um rio, assim, uma parte com água. Tem um nevoeiro. É uma coisa meio mística, assim, sabe? Então, foi meio que essa inspiração que eu tive pra esse ano de 2022. Em 2023, eu tento pegar um pouco a vibe de guerra, sabe? Mas continua nessa estética meio mística. Eles estão em um cemitério. Tem essa coisa assim, mas eles apresentam bastante referências de cyberpunk na roupa deles, né? Então eles continuam com essa vibe mais agressiva mesmo. E aí, em 2024 é quando eu começo a pegar mais referências brasileiras e daqui de Recife. Então o fundo, ele volta a ser mais cyberpunk. Só que é uma foto que eu tirei da Avenida Guararapes, como eu falei já pra vocês, né? Só que eu editei pra ela ficar nessa vibe meio cyberpunk, porque eu queria fazer meio que um Recife alternativo, sabe? E aqui, as roupas deles já está com uma vibe completamente brasileira. Foi a estética que eu me inspirei, uma vibe meio estilos periféricos, cria, mandrakes. Essa foi a inspiração para o ano de 2024. E em 2025, eles mantêm a estética brasileira, mas agora também com referências de praia, de looks de praia. E sobre o cenário, como vocês viram, eles começam num cenário de cidade, num cenário que faz referência ao desenho de 2024 e tem uma referência de cada desenho de todos os anos no cenário para fazer uma homenagem a todos os desenhos. E é como se essa animação contasse uma historinha, né? Contasse de como eles passaram por todo esse tempo na cidade lutando com as armas dele, né? Até que chega um ponto que eles se cansam, jogam as armas deles fora e vão pra praia, vão pra uma ilha, viver uma vida mais tranquila e fugir dessa agitação da cidade, né, gente? Então eles fogem dessa vida de guerra, de batalha, de ação e vão viver tranquilamente em uma praia e descansar, gente, porque eles já lutaram bastante esses anos. Foram 5 ou 6 anos, sabe? Deles lutando com armas em cidade e agora eles vão descansar. Tanto que o desenho é um longo cenário e termina com um cenário 2D. E de 2021 a 2024, eu segui fazendo o desenho dos personagens com lápis de cor e colocando eles em cenários digitais. Mas nesse ano eu quis mudar, já que seria o último ano desenhando eles, eu quis testar eles em um estilo digital, completamente digital. Então eu pintei Jonas e Jade digitalmente, como vocês viram, e foi a primeira vez que eu pintei os personagens digitalmente, porque eu queria que fosse um desfecho final com o meu estilo artístico no digital, diferente dos outros que eu pintei com lápis de cor e em 2020 que eu pintei com guache. Então temos os personagens digitais nessa nova versão. Jonas e Jade estão no mundo desde 2020, já lutaram muito e decidiram viajar para uma ilha distante para descansar. Já quero saber o que vocês acharam disso tudo, dessa animação, dessa despedida e homenagem a Jonas e Jade. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir em minhas redes sociais, que em todas eu estou como Joperdo, pois, por exemplo, no Instagram é onde eu posto tudo primeiro antes de postar aqui, porque eu sempre demoro pra editar o vídeo, gravar, dá sempre muito trabalho, então eu sempre posto as coisas primeiro lá. Então me sigam lá pra vocês não perderem nada e terem tudo em primeira mão. Inscrevam-se, deem seu like. E é isso, despeçam-se desses personagens, porque eu não sei quando eles vão aparecer de novo por aqui. Beijos de luz e vazei.